Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos uma convidada especial, uma professora empreendedora, Tatiane Isaia. Bem-vinda ao programa, Tatiane. Obrigada! Eu gostaria já, inicialmente, de agradecer esse convite, dizer que alegria estar nesse lugar tão bonito, num ateliê de arte. Obrigada. E ainda nesse local tão belo e que me traz muita felicidade. Agradeço muito. Obrigada, Tatiane. Hoje estamos aqui no Recanto Maestro, no meu ateliê, que normalmente gravamos o programa aqui e às vezes nos estúdios da TV Santa Maria. A Tatiane, ela é professora, mas uma professora que se diferencia um pouco da maioria, porque entra essa questão do empreendedorismo e da arte. Ela trabalha com esses dois aspectos. Então, eu gostaria de saber, Tatiane, qual é a tua formação, né? Vou deixar tu falar a tua formação. E se na infância, na adolescência, tu já tinha sinais, assim, dessa escolha como professora. Por exemplo, quando eu era criança, eu brincava de ser professora, isso eu me lembro. Então, Lígia, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, mas o sonho de ser professora começou muito cedo na minha vida mesmo, né? Eu sou filha de uma mãe professora e a gente sabe o quanto a mãe influencia, né? A minha mãe também era professora. Então, sempre brinquei de ser professora, né? Foi uma brincadeira que fez parte da minha infância. E eu lembro que, embora os meus irmãos não gostassem de brincar comigo, né? Eu reunia as bonecas e tinha o quadro negro, Dava aula para as bonecas, eu levava escondida da escola o giz que a prof usava, né? No bolso do uniforme para chegar em casa e brincar de aula. Então essa escolha, assim, ela sempre permeou a minha constituição enquanto ser humano, né, como eu digo, porque essas brincadeiras, então, depois me remeteram a fazer um curso normal de magistério, e aí foi no curso normal de magistério, né, um ensino técnico profissionalizante de nível médio, que eu fui me apaixonando, e essa paixão me levou para a pedagogia, e a pedagogia me levou para uma especialização, e a especialização me levou para um mestrado, sempre na área da educação e da pedagogia. Sempre, né, e hoje fazendo o meu doutorado em educação. E aí eu sempre trabalhei, né, como professora. Eu fui professora da educação básica durante uns 20 anos da minha vida e junto também fui professora universitária. Trabalhei na universidade como professora substituta durante muito tempo e fui cada vez mais me apaixonando, né? Tu nasceu aonde? Eu sou de Santa Maria. E estudou na UFSM. Sempre, toda a minha formação na UFSM, né? Embora antes de fazer a graduação, o magistério mesmo eu fiz no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, né? Uma escola de tradição em Santa Maria. Esse normal que tu falou. Esse curso normal, né? Que se chamava... Ele ainda tem esse nome? Ele se chamava antes magistério. Aí agora ele se chama curso normal. Ele se chama agora né? normal. Eu me lembro dessas palavras porque minha mãe estudava, né? Eu contava. E como é que tu, inicia a tua trajetória profissional, né? Tu deu aula na UFSM, ainda dá, mas como é que tu vai traçando, assim, esse lado empreendedor? Pois então as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Parece que vão abrindo oportunidades e a gente tem que fazer certas escolhas, né? Foi muito interessante esse processo, assim, que aconteceu comigo, porque... eu era professora da educação básica, ao mesmo tempo professora da UFSM, e de repente começam a surgir
convites para fazer formações, né, palestras numa empresa que era aqui do Recanto, né? E aí eu começo então que se chamava a Corse Consultoria, do professor Ângelo, né? Ele chega até mim então e me convida para fazer algumas formações e eu começo a descobrir um outro lado meu que eu não conhecia, que era de palestrante, né? Legal. E embora no início, assim, as formações eram para um público pequeno, eu via que aquilo ali, de certa forma, me causava uma certa alegria, né? E também... Não deixa de ser professor, Exato, só que tem uma outra pegada ali, né? Porque não é bem uma aula, mas é ao mesmo tempo cativar aquele público, conduzir que aquele público possa compreender o que tu estás fazendo e ao mesmo tempo prender esse público, né? Entendi. Porque, então, isso foi então, assim, me mostrando... Esse já é uma função de palestrante Exatamente, mesmo. né? Tem tido muitos cursos. E isso foi muito legal, assim, então. E aí, a partir desse meu movimento de estar mais nessa formação docente continuada e fazendo essas palestras, esse movimento, eu começo, então, a ver uma outra possibilidade, né? Eu começo a enxergar que o ser professor não é só o dar aula, mas é justamente esse compartilhamento, mas também um certo empreendedorismo, né? Porque eu preciso sair desse lugar que eu tô de conforto, né? E ir um pouquinho além. E foi mais ou menos esse o caminho, assim, até eu chegar na Empare Educação. Sim, né? Porque o professor, ele tem um dom, ele tem o dom da palavra, de falar, ele tem o conhecimento e é uma coisa que ele pode também empreender com tudo isso que ele estuda, porque olha o quanto tu estudou, fazendo a especialização, mestrado, doutorado, né, que nós vamos mais adiante na entrevista falar um pouco sobre esses teóricos, enfim. Então, tu tem uma bagagem, um conhecimento. Exato, né? E quando eu saio do lugar da sala de aula, da educação básica, que a gente chama, né? Quando eu saio desse lugar da escola e começo a me remeter em um outro lugar e vir trabalhar dentro de uma empresa, né? Porque hoje a Empare Educação é uma empresa que presta produtos a esses profissionais que estão lá na educação básica. Então, quando eu saio do chão da escola e entro para dentro dessa empresa, eu tenho que mais uma vez sair da minha zona de conforto e aprender aquele movimento que é um movimento, bom, eu agora estou diante de clientes, né? Então, que é um outro olhar. Eu não estou dando aula para crianças, eu não estou dando aula para professores dentro de uma graduação. Eu estou atendendo uma clientela, que não deixa de ser o meu cliente, que exige outras habilidades minhas que até então eu ainda não havia tido consciência de que de certa forma eu tenho, né? Mas tenho por quê? Porque eu venho construindo, né? Junto com uma equipe. Porque na relação com o cliente a gente também tem vários cuidados, né? Exatamente. Que a gente tem que ter nessa relação, tá ensinando, mas ao mesmo tempo ele tá ali, ele tem os seus, né, tem os direitos, os deveres, mas tem toda uma troca, ele tá pagando, né? Não que o outro estudante lá, ou no privado ou no público, existe também o monetário incluído, mas é uma outra visão empreendedora, que tem que se batalhar mais, eu acho. Exato, né? exato. A gente tem que correr atrás, a gente tem que saber ouvir o cliente também, né? Sentir a dor desse cliente, né? A dor no sentido que ele precisa de mim e como que eu posso ajudá-lo. Porque nessa relação de uma empresa com o cliente e que eu tô ali mediando de certa forma essa relação, eu preciso entender que não é a minha vontade, mas a vontade do cliente junto com aquilo que eu posso de alguma forma oferecer a ele. Entendi. Né? Eu como arquiteta penso assim também, quando eu faço um projeto, né, eu tenho que ouvir a necessidade do cliente. Exato. Entendi perfeitamente. Então tu sai da escola básica, que tu era professora de crianças, e vem para Empare, mas continua dando aula na universidade. Isso, atualmente eu sou professora dos cursos à distância da Universidade de Pedagogia e Educação Especial, né? E que é uma relação também que esse fato de eu estar hoje dentro de uma empresa, né? Ser uma pedagoga dentro de uma empresa também me possibilita um fazer docente um pouquinho mais diferente.
né? Um fazer docente no sentido de possibilitar que o meu aluno lá da graduação entenda que ele também pode, como futuro pedagogo ou como futuro educador especial, romper esse espaço só da escola, né? O papel que um pedagogo tem dentro de uma empresa. Então, essa formação toda, esse movimento todo que eu tenho vivido hoje, atualmente, me ajuda a pensar nisso também leva lá. pra lá, porque Exato. é muito importante quando o professor ele tem a prática, a vivência externa. Por exemplo, um professor arquiteto, acontece isso em outras áreas também. Mas tu agora, como professora empreendedora, tu tá levando essa tua experiência para o ensino da pedagogia, da educação, para nós termos também professores empreendedores, né? Eu tenho visto situações de pedagogos dentro de empresas que fazem a pedagogia, são contratados como profissionais, não, né? E fazem a pedagogia dentro da empresa. E é como eu digo lá para as meninas da pedagogia, especialmente. Exato, né? Por exemplo, tudo bem, se for a minha opção de vida trabalhar no chão da escola, isso não é um problema. Acho muito, muito significativo, mas como que eu, dentro do chão da escola, posso ser uma professora empreendedora? E a gente tem que ter em vista que empreender não é só relacionado a abrir uma empresa ou ir trabalhar numa empresa, mas inovar constantemente naquele serviço que eu ofereço. Isso. Então, que tipo de professora eu posso me tornar lá dentro da escola? Uma professora empreendedora é aquela que vai fazer diferente, que vai inovar, que vai trazer novidade, que vai buscar constantemente se capacitar, se aperfeiçoar e que entenda que a formação inicial dela precisa ser continuada constantemente, né? Até porque se nós queremos mudança, né, em vários setores, e ali estão sendo formadas crianças, adolescentes, estudantes de vários setores, o primeiro que tem que fazer a mudança é o professor, porque ele é um modelo, né? E de certa forma nós queremos também que essas crianças que estão lá conosco dentro da educação básica também sejam empreendedoras, né? A sociedade que temos hoje, a sociedade do século XXI, ela requer um novo modelo de sujeito. Aquele sujeito acomodado, que espera que as coisas caiam do céu, que venha do governo, é um modelo falido. A gente sabe que não dá certo, a gente vive isso na pele hoje, né? Então nós precisamos de sujeitos mais protagonistas, mais engajados, mais responsáveis, e isso só se consegue ajudando eles nessa visão de empreendedorismo, mas sempre pensando, né, que nós estamos usando esse termo no sentido de alguém que está em constante evolução, inovação, busca pelo novo, né? Romper um pouco aquela ideia de que empreender é abrir uma empresa. Exatamente. Né? E isso que eu ia dizer é encontrar o real projeto de vida, assim como tu encontrou o teu, naquele sujeito, naquele professor, onde ele pode ser atuante. De modo satisfatório, prazeroso para ele, porque ele vai levar a verdade, a alegria. E consequentemente os seus educandos também terão a possibilidade, né, de descobrir os seus projetos de vida, porque estão diante de uma pessoa que ajuda eles a isso. Que é realizada. Que é realizada. Né? Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos conversar com a Tatiane sobre essas, então, questões da educação do século XXI. As inovações, o que nós podemos esperar da Base Nacional Comum Curricular e tantas outras questões que são debatidas agora, ela vai trazer para nós. Esperamos vocês. Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall, dividindo a sala de jantar, e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha.
em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Então no armário tinha o teclado embutido, que ele estuda música e também pode trabalhar. Este quarto de hóspedes e home office é integrado com a suíte também do proprietário, onde eu usei painéis de laca marrom para dar o conforto térmico e um painel para embutir a TV que tem uma textura de zebra, além de nichos para pôr objetos pessoais. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação. Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Tatiane Isaia. Tatiane, eu gostaria de falar agora então mais a fundo sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela permite essa mudança de criatividade que nós falávamos no bloco anterior, essa inovação. Ah, sim, bom. A BNCC, né, o apelidinho do documento, ela é uma política pública educacional, né? Então é uma política aprovada pelo Ministério da Educação em dezembro de 2017 e é um documento importantíssimo que traz novos paradigmas para a educação brasileira, né? Então, por ser uma política pública, inevitavelmente ela precisa ser atendida por todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, né? E que fazem parte da educação básica brasileira. Então a gente sempre tem que ter em vista, né? Quando a gente fala em educação básica, a gente está falando nas etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então a BNCC, ela nos ajuda a pensar uma nova forma de fazer educação, ressignificando práticas pedagógicas que até então já haviam sido feitas e vinham sendo feitas, né? E é uma política pública que está muito bacana no sentido de que ela consegue trazer premissas internacionais, né, para o cenário brasileiro, mas que por mais que sejam internacionais, a BNCC se articula para dentro de um contexto que é nosso ainda e que bem. é próprio. Ainda Exatamente. bem, né? Porque no passado a gente tem umas experiências não favoráveis. Então, é claro que existem algumas críticas no documento, há alguns aspectos desse documento que inevitavelmente precisariam ser melhorados, mas existem muitos elementos pertinentes e necessários nesse documento, né? Na verdade, o próprio nome diz, é uma base. Isso mesmo, Lígia. Então, o que é uma base? A BNCC é a base que ajudou os municípios a construírem os seus currículos escolares. Ótimo. Né? Então, o prazo para isso já acabou. Nós temos hoje estados, municípios com os seus currículos já estruturados, né? Inclusive, foi um movimento que na Impar Educação nós ajudamos inúmeros municípios brasileiros nesse processo, né? Prestando assessorias, fazendo capacitação docente, levando propostas metodológicas para as escolas. Então, os documentos estão prontos. E o que acontece? O que vem à tona com a BNCC, né? Quando a gente diz que ela está conectada, né, alinhadinha com as premissas do século XXI, a gente está falando que ela traz duas premissas que são centrais na educação hoje. Que é o quê? O desenvolvimento de competências nos sujeitos, né? Por isso que a gente vem ouvindo muito sobre competências socioemocionais, competências cognitivas, né? E ela traz uma segunda premissa que também é muito importante para o cenário brasileiro e justamente que quebra os paradigmas, né? Rompem com os paradigmas antigos, que é a questão da formação integral do sujeito, né? Então hoje com a BNCC o sujeito é visto como um todo. Toda a dimensionalidade desse sujeito precisa ser trabalhado na escola. E quando a gente fala em educação integral, em dimensionalidade, a gente está falando em trabalhar os aspectos cognitivos,
Os aspectos emocionais e afetivos, os aspectos físicos, os aspectos éticos e morais do sujeito, os aspectos simbólicos, ou seja, trabalhar esse sujeito como um todo. Bacana. E é por isso, né, é por conta disso que a BNCC traz uma inovação, assim, uma característica que para mim é muito significativa. O trabalho da arte como um trabalho protagonista dentro da escola. Coisa boa! Né? A gente tem o componente curricular arte dialogando dentro da grande área das linguagens. Então, o componente curricular arte, ele tem o mesmo peso, o mesmo valor que a língua portuguesa, que bom. que a educação física. Parabéns. E que a língua estrangeira. E essas indicações, enfim, vieram do exterior, reforçando isso. Como é que eu posso te dizer assim, Lígia? A BNCC é um documento muito embasado no que a Unesco vem apontando, que é uma importante, né, organização que a gente chama, né, eu sou estudiosa das políticas públicas. Em políticas públicas a gente chama a Unesco de organização multilateral. Então, uma importante organização multilateral que baliza alguns princípios que precisam estar na educação no contexto mundial. Sim. Então, junto com a Unesco, a gente tem a OCDE, que é uma outra organização, né, que vão dizer, então, se eu preciso trabalhar a dimensionalidade como um todo que envolve esse sujeito, quem melhor do que isso, do que a arte? Né? Porque a arte vai trabalhar naquele educando todas as dimensões. Quando ele está no fazer artístico, quando a linguagem artística entra para dentro da sala de aula, junto com a língua portuguesa, junto com a educação física, junto com a língua estrangeira e com os outros componentes curriculares, a criança está imersa numa linguagem, né, que total integral, que permite que ela seja ela mesma e, mais do que isso, que ela possa se expressar como um todo. Né? Que legal! E quando ela fala arte, entra música, pintura, arquitetura, preparar o humano para todos esses dons, todas essas, né? A BNCC deixa muito claro, né? É uma lei, é uma política pública. Então, é obrigatório que a arte dentro da escola contemple a música, a dança, as artes plásticas, o teatro e as artes integradas. Então, possibilitar que todas elas estejam dialogando numa mesma perspectiva. Por isso que agora, lá na graduação, né, os cursos de licenciatura de teatro, de dança, de música e de artes plásticas já estão preparando esses profissionais não só para serem bacharéis, mas para também atuarem nesse contexto. Isso, era isso que eu ia dizer. Primeiro, vocês não imaginam a importância disso para o humano, para uma pessoa em formação, porque isso amplia a criatividade, vai trazer realmente inovação e mudança. E segundo, quanto o professor tem que estar preparado, então, para levar isso. Exatamente. Levar a arte, levar, né, essas... E tu vejas que, por exemplo, lá no curso de pedagogia, por exemplo, as acadêmicas, os acadêmicos, eles já têm acesso, então, a isso também. Porque lá nos anos iniciais, né, no trabalho de 1º a 5º ano, e lá com as crianças da educação infantil, quem vai fazer esse trabalho inicialmente é o pedagogo. Então, o pedagogo também tem que ser sensível a essas linguagens artísticas, entendendo que trabalhar a arte na escola não é eu, por exemplo, saber tocar um violão, né? Não é eu, por exemplo, fazer uma bela arte como tu fazes, né? Mas é eu entender as premissas que estão por trás desse fazer artístico e o quanto que isso eu posso, então, possibilitar por meio de práticas pedagógicas inovadoras, né? Aí que está o professor empreendedor, o quanto que eu posso explorar isso nas minhas práticas pedagógicas para que essas linguagens possam abrir canais de comunicação com os meus educandos. Né? Eu acho que isso entra muito a questão do fazer, né? Sim. Saber fazer para ser, né? Porque tem técnica, né? Como é que tu estimula? Se eu preciso desenvolver competências hoje, a BNCC diz, né? Os educandos precisam desenvolver as competências cognitivas e as socioemocionais. Como que eu desenvolvo uma competência? Ser competente é o saber fazer, né? É aquela coisa prática. Então, eu só aprendo a fazer se eu fizer.
Se tiver experiência, a experiência, quanto mais a criança puder explorar as tintas, as cores, as diferentes ritmos de música, enfim, quanto mais ela puder estar imersa nesse contexto, nessas linguagens, mais ela vai aprendendo a se fazer. E mais do que isso, ela vai descobrindo por meio dessas linguagens artísticas o seu projeto de vida. Isso. Né? Porque às vezes a gente acha que um projeto de vida de um sujeito é ele ser advogado, ele ser médico. Não, quantos outros projetos de vida existem ali que estão adormecidos e que precisam de alguma forma. E que às vezes os pais não estão tão preparados quanto um professor para perceber isso, né? E até depois ajudar os pais a dar continuidade. Né? Porque eu ia te dar um exemplo, por exemplo, de uma experiência que eu tive dando aula de arte para crianças de 5, 6, 7 anos. E aí eu trazia imagens ou filmes ou vídeos da natureza. Então um dia eles tinham que pintar as flores, outro dia os passarinhos, outro dia... Como a gente não podia estar indo em zoológico, em jardim botânico, né? Eu passava imagens. Gente, a produção dessas crianças foi maravilhoso. Que amor, foi maravilhoso. E despertava também, porque depois eles mesmos podiam buscar os filmes e fazer em casa. Né? Então essa experiência, esses conhecer, eu fiz um exercício também que eles diziam o nome dos passarinhos, eles sabiam o nome de passarinho muito mais do que eu. Que amor! Porque eles são daqui do interior também, né? Então essas práticas, essa experiência, essa vivência, depois eles levam, Eles levam. O pintar, o saber fazer, como é que eu misturo as tintas. Exatamente. De onde é que, isso que eu ia te dizer, de onde é que vem a tinta, como é que ela é produzida. As crianças precisam aprender que as coisas não caem do céu. Que não caem do céu, né? É por legal. aí. E o que mais que tu gostaria de falar? Não, eu acho assim que complementando assim, né, é por meio dessas linguagens artísticas também que a gente sempre tem que pensar, né, que o sujeito é ele, né? A escola às vezes ela cria tantas regras, né? Faz assim, não faz assim, e o professor que trabalha com a linguagem artística, ele tem que entender que por mais que existe uma certa ordem, uma certa regra, né, para compor uma música ou para fazer uma obra de arte, né, não é exatamente isso que eu vou cobrar dessas crianças, mas permitir que ela conheça essa, como a gente diz, essa harmonia que envolve a arte, porque isso é importante para a própria constituição dele como um ser. Né? Nós na Impari, por exemplo, a gente tem essa experiência, né? A Impari vem trabalhando há muito tempo com a música. Sim. Hoje a gente vem incorporando as outras linguagens artísticas, mas como a gente tem muito essa experiência com a música, a gente identifica que as crianças que começaram lá no início, né? Que hoje já são maiorzinhas, são crianças mais organizadas. Olha, que né? legal. São crianças mais disciplinadas. Né? Aquele sujeito que tu não precisa ficar dizendo escuta o que o outro tá falando, para quietinho para escutar a história. Não, são crianças que por conta própria já se organizam. Tem um equilíbrio. Né? Tem um equilíbrio. Por quê? Porque a música é ordem, né? Então eu não estou trabalhando, é harmonia. Então a gente observa, né, que as crianças que vivenciam essa experiência, por exemplo, usam mais cores no caderno, né? Pra quê? Pra organizar o seu aprendizado. Tem um caderno mais caprichado. Então, isso tudo é importante para o ser humano, né? Então, muito mais importante do que o professor ficar dizendo: para quieto, organiza teu caderno, ou organiza teu quarto. São crianças que por conta própria vão... E eu sou suspeita, né, pra dizer, porque eu sou mãe, né, eu tenho uma filha de 8 anos, e a Brenda sempre imersa na linguagem musical, principalmente, porque eu venho de uma família com muita musicalidade, como a gente, embora todos nós sejamos musicais, mas uma família que sempre apreciou muito a música clássica, e a Brenda desde a gestação vivencia essa experiência. A Brenda é uma menina que eu não preciso dizer arruma teu quarto, né? É uma menina que sente por ela mesma a necessidade de manter a ordem, porque ela mesma já percebeu que essa ordem é importante para ela.
né? Isso é muito legal. É muito significativo. Que aí não precisa ficar ensinando os adultos que a ordem é importante. Quantas vezes eu já falei aqui no programa que como a ordem é importante, né? Arrumar seu quarto e tal. Mas que é bom, muito bom. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um resultado no futuro, no como humanistas, né? No nosso mundo. Nós vamos ter um outro resultado. A gente sabe que pessoas mais organizadas, por exemplo, dentro de uma empresa, contribuem para a sua prática, como também para os demais que estão ali, né? Então, hoje a gente vê uma geração que não consegue muito se organizar ou gerir a sua própria vida, porque não tem essa competência, essa habilidade bem desenvolvida e que a linguagem artística ajuda, Passa a ser realizado, feliz, né? É isso que nós precisamos. Que bom, parabéns, eu fico feliz que a gente tenha chegado até nós essas regras, né? Que são bases curriculares, que eu acho que isso dá um cutucão, né? Dá sim. Isso é muito bom. É um momento muito bom na história brasileira. Ok. Muito obrigada, Tatiane, pela tua presença no programa. Vamos conversar outras vezes também, trazer mais novidades na pedagogia. Tá bem, parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço muito essa oportunidade e dizer assim que alegria estar aqui contigo, que gostoso. Obrigada mesmo. Obrigada. Estamos encerrando então este programa, um papo super delicioso, né? Falar de pedagogia é sempre muito lindo. Você pode assistir este programa todos os sábados às 20 horas na TV Santa Maria, canal 19 da NET, no site santamaria.tv.br ou nas páginas sociais do Facebook e do YouTube. Você pode também enviar suas sugestões e também contamos com o seu apoio cultural enviando para o e-mail programaligiamarques@gmail.com suas intenções. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis Uruguaiana.